Graças a Deus, olá, bem-vindos a mais um podcast falando de fé. E hoje, mais um episódio, nós temos aqui o Quarto Rosa, né, com a honra de poder compartilhar com você que está aí do outro lado, conhecimentos através da palavra de Deus, que é o que realmente transforma a nossa vida. Então, seja bem-vindo, já vai curtindo aí, já vai comentando, compartilhando, envia para alguém, tá bom? Esse podcast você vai achar nas redes sociais, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram. Então você vai ver aqui embaixo as redes sociais, você pode acessar. E aí você pode ver hoje, ver outras vezes, compartilhar com alguém que você quer abençoar. Amém? Eu tô aqui hoje com mais 2 convidados especiais nesse dia. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante. Eu acredito que é importante para os jovens, para você que está ascendendo aí na vida, mas também não deixa de ser importante para você que já é alguém maduro na fé, maduro na vida. Hoje a gente vai falar a respeito justamente disso. A gente vai falar de amadurecimento. Então, a gente fala a respeito, quando vem essa palavra ao nosso coração, a gente imagina, nossa, mas amadurecimento, eu já tenho 30, 40 anos, o que eu ainda preciso aprender a respeito? Você precisa entender que amadurecimento é um estágio de desenvolvimento. Então, é algo que não para, até que nós venhamos a atingir a estatura de Cristo. E isso se revela na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional e física também. Então esteja conosco até o final, certamente você vai ser abençoado. Amém? Eu já quero começar e apresentar as pessoas que estão aqui comigo hoje. São 2 pessoas que a caminhada cristã me apresentou, pessoas que certamente me abençoam, pessoas que eu admiro em Cristo Jesus e eu tenho certeza que a contribuição da vida e ministério deles aqui hoje vai abençoar você. Hoje, não sei se você já olhou aqui na TV ali, você tá vendo que a logo tá dividida, né? Então, Quarto Rosa do lado daqui, do lado de lá, papo reto. Para você que não sabe do que eu tô falando, são 2 ministérios, né? Da nossa juventude, são ministérios que separam os homens e as mulheres, e aí os temas são abordados também para os públicos, né, masculino e feminino de forma separada, e aí eu tenho tido a responsabilidade, né, de ministrar lá no Quarto Rosa, e hoje eu trouxe aqui o líder, o responsável, né, pelo papo reto. Então aqui na nossa sede, a pessoa que é responsável por esse ministério é o Dielson. Bem-vindo, Dielson, tudo bem? Bem-vindo, tudo bem? Queria agradecer, né, Raí, pela oportunidade de estar aqui fazendo parte deste podcast, né, falando aqui um pouco de maturidade, né, que é o que todos nós precisamos para alcançar os objetivos na vida, né. Como a palavra de Deus mesmo declara, né, que enquanto a pessoa, ele é menino, ele não pode ser colocado, né, sobre alguma posição de honra, né, que está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Enquanto o herdeiro é menino, né, de nada ele se diferencia do servo. Então, para mim é uma honra estar aqui, participando, você falou líder, né, uma coisa pesada, né, que está na liderança de algo, você tem que ser o exemplo ali, né, principalmente de maturidade, que nós vamos tratar disso hoje, e para honra e glória de Deus, nós vamos adquirir essa maturidade com o passar do tempo, né, as experiências de vida vai nos tornando maduro, né, então espero aqui poder compartilhar aqui das experiências de vida, tanto no ministério como na vida, né? E poder abençoar o pessoal que vai estar aí ouvindo aí, em nome de Jesus. Amém. Eu quero aproveitar que ele já liberou um versículo aqui. Aproveita você que está aí do lado, pega a sua Bíblia, vai lá, pega. Pega um papel também, um caderno, um bloco, uma caneta e anota. É importante nós anotarmos algumas coisas, porque se a gente for confiar na mente, a gente perde muita coisa. Então, você anota, no dia mau, no dia difícil, você vai lá, consulta, recebe ali uma força de Deus, relembrando essa palavra. A palavra de Deus que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E é importante que você anote. Às vezes você recebe ali uma revelação de Deus, uma palavra, uma direção, e depois você perde, né? E a gente não confia na mente, não confia. Então, anota, e toda vez que você tiver oportunidade, vai lá, revisita aquela mensagem, revisita aquela promessa para a sua vida, tá? E a outra pessoa que eu trouxe aqui, né? Eu trouxe essa outra pessoa porque senão o Dielson ia ficar aqui todo torto, né? O Dielson, ele é casado com a Laís. Tudo bem, Laís? Tudo bem. Então, já que eu trouxe aqui o varão, tive que trazer a varoa, né? Para nos abençoar aqui hoje. E ela tá aqui e eu quero agradecer você por ter aceitado, tá, Laís? E seja bem-vinda, Deus abençoe você. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Não esperava, mas eis-me aqui, né? Que Deus possa abençoar a nossa vida através desse podcast, em nome de Jesus. Amém, amém. Para quem não sabe, a Laís, ela é ministra de louvor, né, Laís?
Sim. Eu ia começar com o Deus, mas eu já vou conversar com você aqui. Hoje você está na sede. Sim. Mas você era de qual Igreja da Graça? Lá da Coab. Pronto. Passei uns 14 anos na Coab e depois vim pra cá. Lá você já era ministro de louvor. De louvor. E hoje você tá Obreira. aqui na sede. Isso. Temos 3 anos aqui na sede. Responsabilidade, hein? Uma benção também. Amém. Olha, o varão que trouxe ela pra sede. Então você já fica ligado aí, viu? O varão trouxe ela pra sede. Então é isso. Por que eu tô falando aqui, mencionando a respeito do casamento? Porque a gente vai falar de maturidade. Inevitavelmente, não tem como falar de maturidade sem falar também de vida sentimental. A gente tem visto, eu sei que você já viu outros podcasts aqui falando a respeito desse assunto, mas assim, é um assunto que não se esgota. E não se esgota por quê? Porque tem sido pedra de tropeço para muitas pessoas. Tem pessoas que têm perdido o ministério, né, por uma escolha errada. Tem pessoas que têm perdido a salvação. Então a gente precisa sempre estar de olho naquelas situações que podem nos fazer cair na presença de Deus. Aquele que está de pé tem que olhar para que não caia. Então a gente vai fechando as brechas ali, igual Neemias, né? Que foi chamado para fazer uma obra. Ele já tratou de saber onde é que tinha ali. O que aconteceu? Ele começou pelas portas, aí foi resolvendo os muros e fechando todas as brechas. Depois que ele fechou todas as brechas, aí ele resolveu das questões internas. Vamos falar do culto, vamos falar da santificação. E Neemias também abordou sobre vida sentimental. E se a gente tiver oportunidade, eu dou uma pincelada no final. Amém? Então, vamos começar. Ele mencionou a respeito de um versículo e eu vou falar um versículo aqui, só que numa versão um pouco diferente da que você conhece. 1 aos Coríntios 13, no versículo 11, diz assim, eu vou falar, vou ler esse versículo na versão Nova Bíblia Viva, tá? É uma tradução mais recente, mais nova, diz assim. 1 aos Coríntios 13, 11 diz assim, quando eu era criança, eu falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância e deixei para trás as coisas de criança. Maturidade é isso. Maturidade é sobre estar pronto. Talvez você pense assim, mas eu estou esperando estar pronto para fazer alguma coisa para Deus, né? A gente já vai partir desse princípio. Se você for esperar estar pronto para tudo, você nunca vai fazer nada. Mas uma coisa você precisa ter no seu coração. Você está em desenvolvimento? Você está em constante evolução? E isso é quando eu falo espiritualidade, emocional. Como é que está a sua vida? Você parou na caminhada? Você parou no seu crescimento em Deus? Deixou de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor? Então, maturidade é sobre estar pronto, é sobre essa prontidão, sobre esse desenvolvimento, sobre essa preparação, né? Então, se você depois olhar a raiz da palavra, você vê que fala justamente sobre isso. E esse versículo, ele aborda isso. Eu era criança, eu tinha um pensamento, eu tinha uma ação, uma atitude, eu imaginava de uma forma, mas aí eu me tornei homem. Aqui, a gente pode colocar esse homem não só no sentido da questão do sexo, o sexo masculino, quando você se torna maduro. Então, a partir do momento que eu me tornei maduro, todos esses pensamentos de, olha só, eu amadureci, então, se eu falava como criança, pensava e agia, isso vai ficar para trás. Então, eu deixo todas essas coisas de criança para trás. Por quê? Porque para frente tem um alvo, né, Gelson? E aí eu quero aproveitar e perguntar para você a respeito do Ministério Papo Reto. Então, hoje, você direciona esse ministério, você trata lá com homens, né, de diversas idades, homens novos, mais velhos, maduros, menos maduros, enfim. Como é que tem sido trabalhar com essa juventude, a juventude desse tempo, os homens desse tempo? Como é que você tem trabalhado com eles em busca desse amadurecimento através da palavra de Deus? Então, Rayane, que nem esse versículo ele fala, né? Quando eu era menino, é verdade? E tem uma etapa na vida de todo mundo a qual nós temos que passar, não é verdade? E aí quando surgiu a oportunidade de estar à frente do ministério aqui do Papo Reto, mas é que nem as pessoas falam, ele caiu de paraquedas ali, né? Ele chegou, estava ali na igreja, o pastor olhou ele por ali e pegou, você vai ser o líder. Não, há um tempo de preparo, de observância, para ver se verdadeiramente a pessoa amadureceu para estar naquela posição, né, de confiança, porque o líder, quando ele te coloca naquela posição, ele confia.
naquela pessoa que ele vai colocar ali, né? Então, nós vemos mesmo na Bíblia, né? O Paulo falando, Timóteo, olha, você vai tomar, foi em Efésios, né? Parece, uma das maiores igrejas na época. O Paulo olhou um menino, um jovem, mas viu nele maturidade para estar ali na frente. Podia ter chamado outro, Tito, tinha outros, né? Mas apesar daquele de Timóteo ser jovem, o Paulo viu nele uma maturidade, uma confiança que ele falou, vou te colocar nesse posição aqui, porque eu sei que você vai não ser só, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar. E ele fala assim para Timóteo, ó, que ninguém menospreza a tua mocidade. Por quê? Porque nem você falou, né? Ó, no Papo Reto tem desde de 13 até tem um senhor lá que tem 60. Eu tenho 30, né? Mas pra você ver, ele tem 60 não. 50 e poucos, né? Que já é avô, né? Então eu tenho 30. Mas eu tô ali pra quê? Eu tô ali como pra direcionar ele segundo a palavra. Né? Tem coisas que ele ainda fala, olha, eu tô isso. Eu fico às vezes que nem você falou, pô, ele me vê uma pessoa que tem maturidade, né, espiritual, para aconselhar ele, porque ele sabe assim, ó, pô, eu tenho uma idade, mas ele é mais novo que eu em idade, mas em questão de andar com Deus, ele pode me ajudar naquilo que eu não consigo. Então, para mim, Raiane, isso é uma... ontem eu tava mesmo pregando no Papo Reto, né, pros homens de Deus, uma coisa que eu falo para eles é, olha, eu não trato vocês como meninos. Eu não tô aqui pregando para mim, eu tô aqui pregando para adolescentes que um dia vão chegar a ser homens e vão ter responsabilidades que vão ser formadas agora, o caráter vai ser formado agora. Então, ontem eu tava falando para eles uma coisa que hoje se vê em meio aos homens, que é o desejo pela carne, da carne, né? Sim. Ontem a mensagem foi carne versus espírito, né? E quando o jovem ele já chega nos 15, 16 anos, nos 14, né? Então, para segurar a carne, já é, né? Ainda mais nos dias de hoje, estão no colégio, estão na faculdade, já vê que as coisas lá fora é bem liberal. Então, para segurar a vontade da carne, ele vai ter que ter uma estrutura espiritual para não ceder aquilo, né? Aí eu vou voltar agora lá atrás, né? Porque hoje eu tô na liderança do Papo Reto. Ontem eu tava falando para eles, mas vocês sabem o tanto que eu chorei para matar a minha carne? Para quando via a vontade de me prostituir. Você sabe o quanto eu fiquei dentro do quarto trancado ali, só eu e a palavra de Deus? Para que aquela palavra hoje fizesse efeito na minha vida? Porque é fácil você ver hoje o mundial se controlando em relação aos desejos. Mas e lá no começo? Porque eu não comecei no evangelho, né? A minha trajetória, como quando eu vim para Cristo há 10, 11 anos atrás, né? Porque eu vou falar um pouco do testemunho. Eu fazia parte do crime, né? Aqui, primeiro em Brasília. Aí eu vim pro Maranhão para mudar de vida. Cheguei aqui no Maranhão, me tornei praticamente pior do que eu era em Brasília, né? Até um tempo em que eu aceitei um convite para ir na Igreja da Graça. E quando eu entrei na igreja, lá no João de Deus, eu senti uma paz ali, né? Eu falei, que isso que eu nunca senti antes, né? Já tinha ido a outros ministérios, não tô falando que foi só na graça, né? Mas é porque quando Deus ele quer que você fique em um lugar, você se sente à vontade naquele lugar, né? Então eu já fui em muitas denominações, mas não senti aquilo. Acho que é como se Deus estivesse dizendo aqui, é aqui. É aqui. É como diz o salmista, a andorinha, né, procurou ali lugar para pousar e a gente encontra nos altares, tinha um lugar. Então, ali eu comecei a ouvir a palavra, ouvir a mensagem, né, mas veio aquele processo, eu amo os meus pastores que me aconselharam, sim, né, eu sempre quis estar perto dos sábios quando eu cheguei na igreja, né, eu coloquei algo no meu coração. Eu tô indo pra tua casa, eu fiz uma oração antes de vir pra Cristo, né? Se for pra me envergonhar o teu nome, me deixa viver na vida que eu tô vivendo. Mas se for pra te dar glória, eu estou indo pra te servir. Então começou, eu agradeço, glorifico a Deus pelos homens de Deus que ele colocou na minha vida. Então eu cheguei na igreja, né? Todo no pecado, cheio de erro, de falhas, né? Cheio de carne ainda. Aí eu falei com o pastor Brandão, que era na época o pastor Marcos. Eu já até falei isso aqui uma vez no podcast que eu fiz com você e com o pastor Alex, né? Sim. Então ali eu comecei a ouvir a palavra, pedi pra ele, pastor, vamos batizar. Foi 3 vezes, né? Chegava na porta da igreja, olhava lá pra baixo, olhava onde eu curtia os reggae, as festas, e não conseguia me batizar. Voltava pra casa, e a piscina lá pra mim, pro velho homem morrer. Aí na 3ª vez, eu glorifico, né? É um homem de Deus que eu tenho maior carinho por ele, né? Por quê?
poderia ter desistido de mim. Sim. Mas o que ele fez? Ele mandou um irmão ir lá na minha casa, lá no dia, de noite já, né? Olha só, o batismo era de manhã. Eu não fui, ele poderia muito bem o quê? Esvazia essa piscina aí. Mais uma vez ele não veio, mas quando Deus tá na frente, né? Algo, ele falou, deixa isso aí, entendeu? Quando foi de noite, o irmão bateu lá na porta, lá eu tava sentado, sobe aí. Vou não, rapaz, sobe aí. Não, não. Sobe aí, rapaz, sobe na moto aí. Cheguei na porta da igreja, tava o pastor, nunca vi isso. Eu nunca vi isso acontecer que eu tava o pastor e os obreiros na porta da igreja e o pastor com a bata na mão. Quando eu desci da moto, ele falou, agora tu vai te batizar. Eita. Então, ali, eu fiquei assim naquele temor, né? Então, não, sim senhor, sim senhor. Fui ali, batizei, parece que um peso caiu assim das minhas costas e começou Ficou ali. lá Deus, na água. ficou, glória a Deus, né? O velho homem ali verdadeiramente foi sepultado. Mas o que eu imaginava? Agora não vem mais tentação, agora eu não sou mais tentado, agora não vai vir mais vontade de beber, de fumar, de me prostituir. Isso o menino pensou, né? O menino, eu vim pra igreja cheio de ilusão, né? Agora vai acontecer isso e tudo, aquela coisa de menino, Seus problemas meus acabaram. problemas acabaram, o balão, né? O balão encheu. Mas bem no começo da minha vida com Deus, eu glorifico a Deus porque ele furou esse balão, né? Começou a furar os balões, as ilusões do menino que veio e veio, né? Agora sim, agora Deus vai me dar um carro, agora Deus vai me dar isso aqui, agora. Então, eu fui aprendendo o que era o evangelho, né? E o pastor Brandão, ele saiu, ele me batizou, ele saiu, né? Porque os pastores são transferidos. Sim. Aí eu voltei à igreja, eu falei, e agora? Eu não era mais o pastor, era o período que tava fazendo. Cadê aquele pastor que tava aqui? Aí chegou um pastorzinho pequenininho, pastor Custódio, e ali começou uma mudança na minha vida. Deus sabe tudo, né? Deus fez um me batizar e chegou outro para me aconselhar, né? Para me, me colocar no caminho certo. Um plantou, o outro regou. Paulo, um planta, outro colhe, né? Mas Deus dá Dando o crescimento. crescimento. Então, quando esse pastor chegou, e vocês sabem, nossa vida é falada. Todo mundo, ele fala, quando chega um homem de Deus em lugar, ó, aquele dali é isso, aquele dali é aquilo. Isso também é uma das coisas que eu fui aprendendo no reino de Deus. E eu coloquei algo na minha vida. Todo pastor que chegar aqui nessa igreja do João de Deus, o meu testemunho vai ser de bênção. Porque quando eles chegam, eles sabem do meu passado. Quando eles chegaram, o que as pessoas falaram, não, isso daí era do tráfico, isso daí era daquilo. Então, isso daí, às vezes, né? Aí eu falei, mas o próximo pastor, esse daqui tá me ouvindo que eu vim do tráfico. Mas o próximo que me conhecer, vai me conhecer como um servo de Deus. Já não vai mais me conhecer por essa vida errada. Aí, o pastor Custódio chegou, né? Eu falei com ele, né? Ó, pastor, eu era isso, mexia com isso e com isso. Aí ele falou bem assim, pegou no meu ombro e falou assim, ó, anda comigo. Eu contei meus erros, tudo, né? Eu tô resumindo aqui para chegar até onde. Sim. Então ali eu comecei a andar com ele. Comecei a aprender o que era o ministério. Comecei a aprender o que era a obra de Deus, né? E aí fui desenvolvendo esse caráter cristão aos poucos, né? Aí que não tô falando, cheguei cheio de carne ainda, né? Olhava na igreja, tem servas de Deus que são bonitas, né? Então você tá vindo lá de fora, você olha, né? Então aí o pastor falava, olha, há um tempo e um modo para todo o propósito debaixo do céu. Mas o pastor estava até pregando hoje, né? Que o salvo ele tinha que esperar. Mas ele não quis esperar. E isso é o que os jovens hoje, eles não sabem. Eles não sabem esperar o tempo e o modo da obra de Deus acontecer na vida deles. Mas lá fora, quantas meninas eu já vi hoje na igreja, que estavam na igreja, que anteciparam, homens também, né? Anteciparam a obra de Deus na vida. Hoje não estão mais nem na presença de Deus, nem na obra de Deus, com uma vida toda bagunçada lá fora. Por quê? Porque se acharam prontos para fazer o que eles queriam. O homem de Deus chegou para aconselhar, não quiseram ouvir, né? E uma das coisas assim, Rayane, eu vim para Cristo com filho, com uma vida ativa lá fora, mas quando eu vim para obedecer. Amém. Né? Eu vim para obedecer. Então, quando o homem de Deus falava, Gelson, é isso, porque eu poderia, né, me obedecer, pô, eu já vim lá de fora, com uma vida praticamente, né, trabalho, filho, um monte de coisa, por que eu vou querer obedecer? Mas aí é essa mudança que tem que acontecer na vida de uma pessoa que serve a Cristo. Então começou ali, eu aprendi com o pastor Custódio, passei 3 anos auxiliando ele, e chegou o momento de
eu auxiliava ele lá na igreja do João de Deus, comecei, né? Passei um ano auxiliando, aí fui pra obreiro, aí desde então, é pra você ver uma coisa engraçada. Meu pastor eu auxiliando ele nunca deixou eu abrir um culto. Né? Tinha os obreiros, eu era auxiliar, às vezes eu ficava, por que eu não abro um culto pra ele? Aí teve uma vez que eu nem perguntei. Aí ele falou assim, Gelson, a tua hora ainda não chegou. Aí eu fiquei assim, sabe quando é que eu fui abrir um culto? Aqui na sede, pro pastor S. Umas caravanas que tá tendo. Eu fui abrir culto de caravana pro pastor S. Então, olha só, as coisas, depois de 10 anos depois, eu fui abrir um culto assim pra um pastor. Então há um tempo pra tudo. E aí cheguei aqui na sede, depois de passei 3 anos auxiliando o João Deus. O pastor antigo que estava aqui, né, que era o pastor Washington, via eu servindo o pastor e falou, agora eu quero esse rapaz aqui na sede. E foi onde eu cheguei aqui na sede. Comecei servindo como até hoje, né? Servindo. Até um tempo em que o pastor Oreste também chegou e falou, você vai ser o líder do papai. Tava você, ele e a Gláucia sentadas ali no salão. E eu fui chegando, ele falou, pronto, tá aqui. Aí eu fiquei assim. Então, a partir daquele momento ali, eu vi mais uma responsabilidade sendo lançada. Mas que não eu tô falando pra você, ontem eu tava pregando aqui pros homens de Deus, eu falei pra eles bem assim, quando eu tive que largar a prostituição há 10 anos atrás, chorando, eu falava pra Deus assim, pra que isso? Por que essas dores? Por que eu vou ter que me limpar aqui? Mas aí o Espírito Santo falava no meu coração, assim, lá na frente você vai saber o porquê. E ontem, falando sobre a carne e o espírito ali, que falam para eles que o homem de Deus vence a prostituição quando ele está na presença de Deus, né? Por quê? Porque onde a luz chega, as trevas, ela tem que sair. Então, se existir a prostituição, onde abundou o pecado, a graça vai superabundar, se você estiver na presença de Deus, né? Mas se deixar com que a carne ela reine, não vai superabundar graça nenhuma. Na é verdade, o pecado ele vai reinar ali. Então, eu adquiri uma maturidade, né, para estar aqui, justamente com isso, com as dores. As dores lá atrás, as experiências lá atrás hoje, né? Hoje eu posso dizer que ainda tenho muito a aprender. Né? Por isso que eu gosto sempre de estar perto dos homens de Deus, né? O Eliseu, para ele chegar onde ele chegou, ele molhava as mãos de Elias. Então, se você quer crescer, você vai ter que ser submisso. Você nunca vai crescer. E pode chegar a uma posição igual o pastor Jamil ele fala, né? Hoje ele é líder estadual, mas ele é submisso a uma autoridade. O nosso líder é o missionário R.R. Soares, mas acima dele tem o Espírito Santo. Amém. Entendeu? Então é isso aí, Rai. Então eu glorifico a Deus por isso. Por hoje ter essa oportunidade de estar aí levando a palavra de Deus aos homens e levando a maturidade aí, né? Para crescer em nome de Jesus. Eu tô sorrindo porque, para você que não tá aqui na igreja, a gente tá vivendo um tempo, né? Nós temos sido visitados aí pelos últimos dias por palavras que permeiam o que ele falou aqui. No último Quarto Rosa nós falamos a respeito disso, tempo para todas as coisas, e entender que até em estações difíceis a gente precisa permanecer e entender que assim como aconteceu com Jesus, que foi levado ao deserto pelo Espírito, então eu até comentei com as meninas e falei assim, o Espírito diz para ele, vai ser 40 dias, não é 39? Não é 38. Então, assim, Jesus poderia simplesmente, não, eu vou voltar, eu vou sair desse deserto aqui, que esse negócio. Então, assim, ele foi falando, já anota uma coisa aí, maturidade não tem a ver com idade, amém? Ele mencionou aqui a respeito de idade, que era jovem, então, assim, muito jovem já recebeu uma responsabilidade. Ah, porque ele era bonitinho, porque ele agradou o Paulo lá? Não, simplesmente. Mas Deus trabalha com o coração, né, dos homens. Ele trabalha através do coração dos homens. Então, assim, a maturidade começou a brotar no íntimo de Timóteo. E aquela maturidade foi sendo exposta, né, a ponto dele receber responsabilidades. Por quê? Porque já estava pronto. Quando eu falo aqui de maturidade, tem uma palavra que diz assim, a plenitude. Outra palavra que a gente pode falar com relação à maturidade, plenitude. Ele falou também, o que ele contou aqui foram alguns minutos. Parece que foi. Mas se a gente for ver o dia a dia, né, como ele falou, tiveram dias que foi chorando, né, e quantos homens e mulheres de Deus, e a gente mencionou também no Quarto Rosa, a respeito de que a tribulação, a provação, a tentação muitas vezes, né, dias difíceis, estações difíceis,
são instrumentos de Deus, né? Dores, lágrimas, e vai ser instrumento. Para quê? Para matar? Não. Como Jesus falou muitas vezes, essa doença aí não é para a morte, vai ser para a glória. Então, assim, quando a gente passa por esses dias, né, Gel, se você passou por dias, eu imagino que você pensou assim, não vai ter um dia de amanhã depois desse, né? É como o salmista fala, uma noite de choro, mas entender que na manhã seguinte vai raiar o sol, vai ter riso, não é? Aquele que leva a semente gemendo e chorando, vai colher. E esses feixes a pessoa vem, ó, sorrindo. O Pedro, ele fala que os momentos de aflição, né, quando você tá no fogo, é para tirar as impurezas, né? É para que o superficial apareça, é aquilo que vai ficar permanente, que é o ouro, né? Ele Que for palha, queima logo. Queima logo. Queima logo. Que for palha. E é aquela coisa, quem vem pro reino de Deus achando que vai ser uma brincadeira, uma moleza, eu falo com todas as letras, não vem com esse pensamento, né? E eu espero que se você vier com esse pensamento, que o Espírito Santo fure a bolha o mais rápido possível, né? Porque quanto mais cedo a gente amadurecer, mais rápido o propósito pode se cumprir, né? Porque é que nem eu falei aqui no começo, né? O Gálatas 4:1 ele fala, você é menino, né? O meu filho tá aqui presente aqui hoje, né? Não tá aqui, mas ele tá para ali. Então, ele tem 14. Eu comprando uma moto, eu não vou dar uma moto para ele. Sim. Né? Por quê? Porque ele não tem ainda uma maturidade para pilotar aquilo, né? Ainda vai se ferir, né? Então, hoje em dia, os jovens, trazendo para cá, como é que um jovem hoje ele vai se unir com uma jovem e vão para dentro de uma casa 2 meninos, né? A gente até tava brincando aqui, casamentos não são para meninos, não é? Quando a conta chegar, o amor acaba. Quando vê o boleto, meu Deus, como é que paga esse negócio? Então, é isso, Rai. E aí, Deus ele vai nos capacitando a cada dia, né? E você falou do ministério para mim tá hoje à frente, né? A responsabilidade para mim é grande, não é verdade? Aí eu falo pros meninos, pros homens de Deus, né? O que mais me dói ainda é as minhas falhas, né? Porque é todo dia. Porque você nunca vai estar pronto para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, né? Ele pega o imperfeito, né? As coisas que não são para se tornar as que são. Mas o que vai fazer com que nós permaneça é uma coisa que eu aprendi com Jesus, né? A humildade de aprender sempre. Sim. Aqueles homens da lei, quando Jesus ele veio, ele falou assim, Pai, eu te dou glória por não revelar essas coisas àqueles que já sabem, aqueles que já se acham instruídos, né? E tem pessoas que você pode falar e não vai adiantar nada. A vida dele não vai mudar, o jovem que ele colocar algo na cabeça dele que ele vai fazer, né? Não vai adiantar nada, mas aquele que tiver humildade para ouvir, né? A direção de Deus, é igual Jesus falou, né? E revelaste aos pequeninos, né? Foi aos pequeninos a qual Deus deu a sabedoria para alcançar o objetivo final, né? Que é a bênção de Deus sobre a vida deles. Então, para você que tá em casa, menina, homem, tá passando por uma situação difícil da sua vida e pensa assim, não, esse negócio de evangelho não é para mim. A gente estava lendo Coríntios e no versículo 12, bem no final, diz assim, na versão nova, a Bíblia é viva, né? Uma versão um pouco mais diferente. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido. Em tudo há um propósito. Eclesiastes 3:1 fala a respeito disso. Debaixo dos céus existe propósito para tudo. Vai haver tempo de plantar, de colher de tudo, né? Eu quero aproveitar a deixa que você falou aí agora a respeito de casamento. A Laís está aqui e ele falou um pouco, né, a respeito do ministério. Aqui na roda de conversa foi resumido, mas o dia a dia dele não foi fácil. Então você que está aí caminhando com o Senhor, entenda que o evangelho é isso mesmo. Se você decidir seguir a Jesus, pega a sua cruz e segue. Ah, mas se vocês estão falando que o evangelho é isso, então por quê? Porque a recompensa, ela não se compara. A palavra de Deus diz que as lutas que a gente passa aqui não se comparam de forma nenhuma com a glória que há de ser revelada. Então, certamente a promessa sempre vai superar. Assim como a graça superabunda o pecado, a promessa de Deus sempre vai superar o tempo de preparo. Sempre, sempre. Então, Laís, você é casada com este jovem. Que bênção, né, Laís? Aí eu te pergunto, a gente falando a respeito de maturidade, eu posso perguntar quantos anos você casou? 32. 32 anos, ó, vocês estão ouvindo aí? 32. Com 25 você já tinha maturidade para casar? Não, Com 27? também não. Com 30? Há tempo para todas as coisas? Tem todas as coisas. Como que foi o processo?
o cristão, né, sabe que tem o processo, né? Tem que orar, saber se realmente de Deus ou não, falar com o seu pastor, né? Tá tudo na direção do Senhor. Conhecer a pessoa, não ali perto, ali em mais distância, observando, vendo os frutos. Tudo isso conta para você saber se vai ser realmente a pessoa ou não. Então, tudo começa pelos frutos. Busca Deus, é de Deus, tem bom testemunho, isso já é uma boa escolha. Então, tanto que eu fiz essa boa escolha aqui, né? Não foi à toa, né? Porque eu vi os frutos que ele tinha, né? Uma pessoa que buscava Deus, não porque as pessoas falavam dele assim bem, mas é porque eu observei nele um homem que realmente buscava o Senhor. Foi além da sua visão natural. Exatamente. Então você precisava de uma orientação ali que era sobrenatural. Precisava de Deus nesse processo. Exatamente. E ele foi mostrando pra você. Exato. E assim, em relação ao relacionamento cristão, uma coisa interessante, né? Eu não falei pra você, ela com 31, né? Com 32, eu já também com uma idade avançada, mas quando veio para cumprir o propósito na nossa vida, eu falei assim pra ela, quando ela me observou, falavam do meu testemunho pra ela e dela pra mim, né? Então, aí não já foi aquela, não, já te falaram, eu vou ver se aquilo que estão falando verdadeiramente é o que é, né? Mas todos os homens de Deus que passaram lá sempre falaram bem dela, né? Mas eu falei, então, o que acontece? Eu comecei a observar ela vindo na juventude, né? Na geral, que tem a geral. Então eu passava, olhava, pô, tá de olho fechado, tá buscando a Deus, tá se envolvendo verdadeiramente, né? Não é aquela que tá, né, à toa no ambiente. Então, aí comecei a observar, aí teve a oportunidade, né? Foi no tempo da pandemia, tava tendo uma brincadeira, né? Do jovens ali. Na cara da Laís. E ela tava online, eu tava online. Aí era a Coab que tava. Aí eu falei, não sei o que da Coab. Ela também falou, eu falei, opa. Ali começamos a conversar ali já, né? Aí dali, uma das coisas que ela falou que chamou a atenção. Eu já tava observando, então já tinham pessoas que tinham falado de mim pra ela e dela pra mim, né? Aí eu falei assim pra ela, olha, você me conhece, sou da sede, sou de Elcio e tal. Aí ela falou assim, eu falei pra ela bem assim, você tem o número do pastor Jamil? Aí ela falou assim, eu tenho. Aí eu falei, pois é o seguinte, você pode me dar seu contato? Porque ficar falando aqui era Instagram, não? Hã? No Instagram. Instagram, né? Eu falei assim, porque ficar falando aqui por Instagram não, mas se eu posso, você pode me dar seu WhatsApp para nós conversar melhor pelo WhatsApp? Aí eu falei assim, mas você tem o número do pastor Jamil? Ela falou, eu tenho. Aí ela falou, por quê? Eu falei assim, porque se eu falar qualquer coisa de errado, você pode bater o print e falar pra ele. Entendeu? Porque eu não sou um menino aqui, só quero conversar com você, mas de homem pra homem com mulher. Aí um dia até ela falou assim, bem ali também ganhou. Ela falou, Frutos, né, Laís? entendeu? Você tem que buscar alguém que busque mais do que você. Acho que essa é a palavra-chave, buscar mais do que você. Você já busca, mas quero alguém que busque mais ainda pra me ajudar. Onde que eu estiver caindo, tá a pessoa ali pra te levantar, né? E também pra ela ver que não era um menino que tava ali, né? É um homem que tá falando, não, eu quero teu contato, mas se eu falar algo aqui que passar do limite aqui, que ele tirar, tomar gosto com você, você tem o número do meu pastor e automaticamente bate um print aqui e manda pra ele. Por quê? Porque na mesma hora ele vai me botar no meu lugar, mas eu já tinha botado no meu lugar como homem de Deus, né? Mas a responsabilidade fala ali, mas tá aqui tem alguém que é sério. Que então, aqui, ele não é um menino, né? Porque hoje em dia tem os meninos que pegam o telefone das meninas pra ficar, né? De frete, né? Ai, besteira, não. É isso que também os homens de Deus, eles é homem de Deus. Eles têm que entender, Homem. né? Homem, né? Porque, não, pô, você tá se interessou pela menina, ore a Deus, veja se é de Deus mesmo ali. Uma coisa, era 2 adultos, maduros já na caminhada, que eu falei pra ela bem assim, olha, eu me interessei por você, como é que faz? Se você tem o desejo de orar comigo, ali ele começou. Mas antes dela dizer sim, e eu dizer sim pra oração, eu falei bem assim, aí ela falou, então, eu quero. Eu falei assim, então fala o seguinte, você vai lá no seu pastor, fala com ele. Eu vou no meu e falo com o meu. Aí, se eles deixarem, se tiverem debaixo da bênção, olha só a conversa de 2 maduros, né? Se eles disserem assim, olha, estão na bênção para oração, nós oramos. Se ele disser que não, amém, a vida continua, né? Nós não vamos chegar no pastor, não, eu posso orar? Aí o pastor vai, não, irmão. Não, ele não deixou, mas nós vamos orar do mesmo jeito, entendeu? Por quê? Porque eu tive uma coisa, Rai. Deus, quando chamou Abraão, falou para Abraão assim, você vai ser uma bênção.
entendeu? E quando eu vim pra Cristo, foi essa a palavra de Deus, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, que não eu tô falando, as dores que eu passei para me suportar, eu tive que sair do meio dos meus familiares, eu passei um ano sem olhar minha família, entendeu? Porque eu tinha que ficar só. Tinha um propósito. Tinha, Não era um tinha, afastamento por não, não era maldade. por maldade. Era um propósito Era de aquilo, Deus. você sai, mas você vai voltar. Sim. Mas quando você voltar para perto deles, vai ser diferente. Porque os meus familiares me conheciam na bebida, nas drogas, naquilo. Então, quando eu vim para Jesus, você tá ali convivendo, né? Dificilmente a pessoa acredita naquela mudança. Ah, esse daí. Então, teve uma oração que eu fiz para Deus, que eu falei assim: quando é que os meus familiares vão me ver como alguém que verdadeiramente está te servindo? Aí o Espírito Santo testificou no meu coração, que daqui a uns 3 anos. Aí eu falei assim: 3 anos? É muito tempo. É muito tempo. Mas depois eu fui entender. Por que os 3 anos? Porque, primeiramente, verdadeiramente, tem que ter uma mudança na sua vida para depois os outros. Hoje, ó, um exemplo. Eu sou casado com a Laís. Eu não oro a Deus para que Deus mude o coração dela. Eu peço a Deus para que mude o meu. Para que nós convivamos juntos, entendeu? Porque aí a oração dela é para que Deus mude ela. Porque são 2 pessoas imperfeitas juntas, né? Então a minha oração é essa. Então, nós fomos aonde o pastor, né? Já vou passar a bola para aquela que tava falando. E vamos para essa coisa, né? Se ele disser que sim, se ele abençoar, como 2 pessoas que com decência, né? Com ordem e decência nas coisas de Deus, nós continuamos o processo. Se ele não abençoar, que Deus nos abençoe e vamos seguir em frente. Tudo para a glória de Deus, né? Aí tá a maturidade, né? Você saber ouvir um sim ou não. Saber lidar com a resposta do pastor, né? Se vai ser agradável ou não. Tem muitos jovens que querem receber logo um sim. Não tô preparado para receber um não. No caso do Elcio, a gente passou esse tempo orando. Foi quanto tempo, Laís? A gente foi 6 6 meses, né? meses. 6 meses orando. Então 6 foram as meses etapas. namorando. 6 Orou. meses namorando. 6 meses noivando pra poder casar. E uma coisa assim, né? Que eu achei interessante, né? Quando eu e ela nós fomos diante do pastor, ele não falou assim, olha, espere um tempo, né? Olha, não, ele falou assim, eu fiquei assim, meu chão quase casando. Ele falou assim, olha, eu estou abençoando o casamento de vocês. E nós foi pedir a oração. E ele falou assim, eu estou abençoando o casamento de vocês. Eu falei, não, pastor, é para orar. Ele falou, não quer casar não? Não quer casar não? Aí eu falei, sim, senhor. Ele falou assim, por que eu já estou abençoando o casamento? Aí ele falou assim, porque eu conheço os 2. Eu sei quem os 2 são. Né? Às vezes o jovem ele quer chegar diante do pastor, ele não tem não só financeira, mas maturidade espiritual, emocional, né? Para estar ali recebendo aquela bênção, e ele já quer aquilo. Né? Então, para você ver, ela já vinha, para você ver, ela tinha 16 anos já de ministério, né? Eu, 6. Eu costumo falar para ela assim, enquanto eu tava lá fora, no mundão, na doideira, ela tava esperando. Então, Né? olha só. Né? Então, para você ver, ela não se desesperou. É bonita, né? Com certeza teve oportunidades para ela que chegaram para ela, né? E querendo algo com ela, mas por saber esperar, né? Opa, ainda não é meu tempo. Olha, Deus tem o melhor. E sempre tem. Sempre tem, né? A Bíblia diz que aquele que é Às vezes é porque a gente quer o bom, né, Gelson? Não, pelo tempo, o bom já tá bom. Tá bom. E a gente não entende que Deus trabalha com muito além do que pedimos ou pensamos. O pastor hoje ele falou algo interessante, né? Que José teve uma promessa, mas teve o processo da promessa, né? E esse é um processo que muitas das vezes não só a juventude, mas muitos não conseguem esperar, porque, mas será mesmo? Vai se cumprir mesmo? Mas é que nem o pastor falou, aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir, né? O Isaac esperou 40, né? 40 anos, mas quando veio, não veio qualquer uma, veio um propósito, né? E Deus não junta namoro, Deus junta propósito, né? Se bem que hoje nós estamos aqui unidos hoje por um propósito. O pastor até um dia me deu uma palavra, ele falou assim, ó, há um tempo para tudo. Se tu souber esperar, e aí hoje, com a palavra que ele falou hoje, né? Eu não espero, mas é que nem você falou aqui no começo, a espera não é um braço cruzado. Você tá sabendo o que Deus vai fazer, mas ainda não chegou a hora, não chegou o momento certo, né? Laís, nesse processo você teve medo ou dúvida em algum momento? Não. No coração já tinha certeza daquilo, porque era tudo que a gente pedia em oração, né? Uma pessoa que buscasse mais do que eu, né? Eu não queria que fosse pastor assim que pregasse mais. É porque Deus propôs. Deus propôs. Mas que realmente fizesse a obra meu de coração, né? E é isso, Deus abençoou, graças a Deus, estamos aqui.
3 anos de casado. E De muitos eu tava anos, de lembrando todos os que anos. ele me contou. Quando a gente foi pra abençoar o nosso namoro, que a gente parou de orar por 3 vezes, né? 3 vezes. E quando foi no dia, Ah, então quer dizer que deu certo, mas não foi tudo. tem que. Teve uns contratempos aí. A questão foi minha, né? Hoje o pastor até ele brinca comigo, ele fala assim, ele até parou, mas até um tempo ele falava assim, ei, Gelson, passa tu chuta o balde, o balde, agora que ele já Queria tava... chutar o anjo, que é isso, Gelson? E eu já tava muito assim, meu Deus, esse menino não tomar decisão, já tinha tomado decisão já. E no dia que pro pastor abençoar, ele falou que ele não queria mais. Eu, pronto. Quando tinha a reunião de sexta-feira, né? Aqui toda sexta-feira tinha a reunião após o culto, aquela oração final. E aí a gente foi pra falar com o pastor. Aí, poxa, a gente não vai mais querer, né? Desculpa, antes. Quando foi pra abençoar, ele não queria mais, eu também fiquei logo chateada, não quis mais também. Eu sei que o pastor já tinha abençoado até o casamento, né? Isso aí, quando eu fui pra mim embora, já pra casa, ele me chamou, ei, volta aqui, eu quero namorar. Quer mesmo? Eu quero. Falar com o pastor e tal, o pastor perguntou o que realmente ele queria, ele foi falando a parte dele, e você, irmã, eu falei, pastor, eu quero saber sua opinião. Porque foram 3 vezes, né, ele desistindo e tal, eu quero saber o que você acha, né? E o pastor falou, irmão, meu coração tem paz. E quando ele falou aquilo ali pra mim, eu percebi, ó, realmente era de Deus, então eu não posso deixar essa bênção escapar das minhas mãos, né? E aí estamos aqui, Deus abençoou, graças a Deus, começamos a namorar e todos os processos, namoro, orando namoro, meu noivado, casamento, enfim. Tem uma palavra-chave quando a gente fala de casamento associada à mulher, né, especificamente à mulher. E essa palavra é submissão. Eu tô olhando eles conversando aqui, observando e tal. Você é jovem, pode ter menos de 20, mais de 30, e você tem dificuldade em obedecer seus pais, dificuldade em obedecer seus líderes, dificuldade em obedecer Jesus. E você acha que o casamento vai ser bem sucedido. A submissão, ela não é praticada ou desenvolvida dentro do casamento. Quando você é chamado a seguir Jesus, ele diz assim, tome a cruz e siga-me, aquilo ali é uma palavra de submissão. Então é submeter, né? A gente deve se humilhar debaixo da potente mão de Deus e no tempo certo ele vai exaltar. Interessante que Eclesiastes 3:1 fala que debaixo do céu é que há tempo para todas as coisas, ou seja, os 3 anos que ele esperou e tal, não é porque Deus precisava de 3 anos para fazer alguma coisa, o Senhor é perfeito e ele independe de tempo, né? Os 3 anos é debaixo do céu, somos para nós é que precisamos desse tempo de preparação e Deus está ali, por ele faz, ele pode fazer agora, mas ele vê na gente, né, em cada um de nós essa necessidade de tempo, né, de dias, de meses, né, em algumas situações até de anos. Por quê? Porque o Senhor, tudo que ele faz é perfeito. Quando ele foi criando as coisas lá no Jardim do Éden, ele viu, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Então, assim, o Senhor não vai empenhar, né, o seu poder, né, a sua autoridade, a sua majestade em algo que não tem valor, né, algo que vai ser perecível, não, desde sempre, o Senhor sempre agiu naquilo visando eternidade, visando propósito, né, coisas grandiosas. Então, você que é mulher e já tá aí, talvez você tá gostando de alguém, tá orando, tá namorando, talvez você tá noiva, mas você tem dificuldade, você teve dificuldade de se submeter à sua liderança quando foi falar a respeito da oração. Então daí você já tira, não, é a minha opinião, não vou ouvir meu líder. Aí ele disse não, mas eu vou seguir. Aí o que faz você pensar que alguém que você vai morar debaixo do mesmo teto, pessoas diferentes, né, criações diferentes, temperamentos diferentes, experiências diferentes, ainda que sejam o mesmo propósito, mas o outro não deixa de ser o outro, né? Ele ainda tem particularidades, ele tem vivências, tem experiências, tem jeitos, gostos. Então, você tem dificuldade de se submeter à palavra, você tem dificuldade de se submeter a Jesus, de ficar firme com Jesus. Quem é que diz que, eu sou infiel a Jesus? E aí você vai para o casamento e acha que vai dar tudo certo. Então, a submissão, você que está aqui ouvindo, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser amadurecida antes de você entrar nessa aliança. E isso de que forma? Vai acontecendo primeiramente com seus pais. Como que é a sua obediência aos seus pais? Como é que é quando você recebe não?
E aí você, dentro de uma comunidade cristã, você passa a ter lideranças espirituais. Ele tinha lideranças e foi obedecendo. Como é que é a sua relação com a sua... Eu tenho dificuldade. O líder diz esquerda. Não, mas eu queria ir para a direita, para a frente. Mas eu acho que atrás está melhor. Você está sempre ali, sempre tem uma palavra de reprovação, mas desse jeito... O que que leva você a pensar que você está pronto para casamento? Então, isso é um sinal. Se você tem dificuldade em submissões naturais da vida, pais, líderes, dificilmente você vai conseguir exercer com perfeição a submissão dentro do casamento. E já adiantando, parece que é algo ruim. Na verdade, a submissão é uma bênção, né? Ela é mais do que uma obrigação, na verdade. É uma cobertura perfeita e Deus sabe todas as coisas, né? A submissão, né, Rai? É duas pessoas ali, então tem que andar em comunhão, dentro de casa, né? Olha, é assim, né? O esposo fala, o marido fala, né? Olha, essa coisa aqui, se a mulher ela querer se sobressair, né? Por um exemplo, se for brigona, né? Não sabe, não sabe conter o espírito. A rixosa de provérbios. Né? Então não vai dar certo, na verdade, porque a contenda ela vai estar dentro de casa. E aí, onde existe a contenda, o Espírito Santo não está presente naquele lugar, não é verdade? Então, uma coisa que eu aprendi pelas experiências de vida, né? Pelo meu tempo de menino, quando eu falei, eu tenho um filho, né? Eu tive um filho com 21 anos, parece 21 ou 22 anos. Então, ali eu não tinha experiência com nada, para mim foi algo, assim, bem assustador no começo, né? Então, tinha muita briga, né? Briga dentro de casa, porque era dois jovens na época, né? Então, o que agora, quando eu vim para Cristo, antes de eu me relacionar com a Laís, o que eu coloquei no meu coração? Eu vou ser uma benção. Entendeu? Você tinha um propósito claro, né? Eu não vou entrar na vida de uma pessoa para fazer ela sofrer. Entendeu? Eu tive, quando eu vim para Jesus, eu vim com esse propósito, né? E uma coisa que tá aqui, se eu estiver mentindo, ela pode falar que é ao vivo, né? Mas o que eu quero dizer? Eu coloquei meu coração na minha casa e não vai ter briga. Mas vem de mim isso. Porque tem os conflitos no relacionamento. Mas se a pessoa não tiver a maturidade para ela falar, mas se depender de mim, não vai ter briga aqui dentro dessa casa. Essa é a palavra. Só a maturidade para colocar o orgulho e o ego no bolso, entendeu? Né? Pra se submeter. Exatamente. Tem hora que você vai ter que, fechar a boca. Fechar a boca. Mas a própria palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a louca, ela derruba com as suas próprias mãos. Mas não é só a mulher, o homem também. Entendeu? Então, uma coisa. E aí, por isso que muitos relacionamentos esfriam, justamente pelo trato dentro de casa, né? Muitas vezes começou no namoro, aquele trato e tal, mas depois aquilo ali vai acabando e vai esfriando ao ponto de começar as brigas, né? Não ter a maturidade para suportar aquilo, né? Uma coisa que eu cuido muito é a palavra. Palavras machucam. E tem pessoas que estão com a vida sentimental destruída por causa da ofensa verbal um contra o outro. Não é verdade? Por quê? Porque não teve a maturidade para suportar muitas dores muitas vezes do passado e vai querer descarregar nos outros. Sim. Então, tem coisas que eu tiro para mim, uma coisa que eu aprendi na maturidade. Eu não levo o meu trabalho para dentro da minha casa. Porque se eu levar o meu estresse, sabedoria, né, se eu levar o meu estresse do dia a dia para dentro da minha casa, eu descarrego nela. Que muitas das vezes não tem nada a ver com aquilo que eu tô passando lá, aí chega, por isso que tem muitos casamentos que são destruídos hoje. Por quê? Porque tanto a mulher como o homem, eles levam isso pra dentro de casa e acaba descontando naquilo que não tem nada a ver. Ao invés de chegar em casa ali, eu costumo fazer uma coisa, quando eu sair daqui, eu esqueço o que eu tô fazendo aqui, né? Chegar dentro de casa ali, não quero falar de trabalho, né? Ali, fico em casa, tem uma coisa que eu gosto muito, é de botar um louvor lá na televisão, né? Pra quê? Justamente para quando eu chegar na minha casa, aquele estresse lá, né? Não vir sobre a minha vida e eu acabo descarregando ela. Uma coisa que eu falo pra ela é assim, quando eu chego em casa, né? Agora nós estamos morando de subida, né? Eu falo pra ela assim, você conhece aquele versículo da Bíblia? Aí ela fala assim, qual versículo? Eu falo assim, não me perturbarás. Porque eu pego a minha Bíblia, eu subo. Eu pego a minha Bíblia, eu subo, né? Aí eu falo pra ela assim, você conhece aquele versículo da Bíblia? Aí ela, qual? Não me perturbarás. Porque agora eu vou estar aqui com Deus aqui. E é isso. É a nossa intimidade com Deus, né? É importante. Que vai fazer com que nós cheguemos ao teu caráter. Só com Deus, né? Respeitar o seu companheiro, né? A gente tem que ter um momento também de busca e a gente tem que saber respeitar, né? A hora que ele vai ali subir, eu tenho que deixar ele lá, não mexer com ele. É porque ela tem essa naturalidade, pô, quanto mais ele tiver com Deus, melhor pra mim. Exatamente. Não, e tem mulheres, ela fala a respeito de respeito, quando a gente fala de maturidade,
indo pro lado da mulher, tem mulher que tem essas coisas, né? Chantagem, Gente, isso é um completo espelho de como tá o emocional. Completamente imatura emocionalmente. Então, a gente falou aqui uma frase de efeito no início, que casamento não é para crianças, não é para meninas, justamente por conta disso. Você vai lidar com situações e problemáticas que são de adultos. Então, se você entra como uma menina para casar, você vai ser mais um problema. Interessante que ele falou a respeito de que a mulher sábia edifica e a tola derruba com as próprias mãos, ela não precisa nem da ajuda do diabo, né? Ela mesma faz o serviço com tolice, com imaturidade. Pois o diabo fica assim, mas meu... Então, assim, a gente percebe o tanto que existe, o tanto de responsabilidade que existe nas duas figuras. O homem, ele passou segurança para Laís desde o início. Quando falhou na segurança, a gente percebe que quase dá, ou seja, a segurança dele passou para ela resposta, né? Eu tô conseguindo ver o sinal verde de Deus. Então, um homem, ele precisa assumir essa responsabilidade quando ele diz assim, ó, pega o número do pastor e se eu fizer algo, você pode... Não, ele não estava pensando só nele, não. A gente falou aqui o texto que abriu no início, quando eu era criança, eu pensava... E uma diferença entre criança e adulta é que quando a gente fica adulto, a gente deixa de brincar. Crianças brincam, né? Então, uma pessoa que é criança emocionalmente, ele vai brincar. Se ele espiritualmente, ele vai brincar com Deus, vai brincar com a obra de Deus, vai brincar com o propósito de Deus, aí ele vai casar. Aí ele brinca com a vida da outra pessoa, né? Faz chantagem, um relacionamento pesado. Talvez você tenha um reflexo de casa do que é relacionamento. Relacionamento não é para ser pesado, não é para estar com briguinha toda hora, isso não tem nada a ver com Deus. A gente sabe que existem situações difíceis, você não está casando com a terceira pessoa da Trindade, é um ser humano, tem defeitos, tem falhas, tem algo a ser melhorado, mas você consegue perceber ali uma benignidade. Você vê dificuldade, mas você vê uma benignidade. Você vê que não é um relacionamento que humilha o outro, que ofende, né? Que defrauda. Não, você consegue perceber ali mesmo com toda a dificuldade, como toda promessa pra gente. Deus dá uma promessa linda, perfeita, maravilhosa, mas você vê uma nuance ali de dificuldade, mas essa dificuldade, você ouviu a promessa de Deus, você segue. Então, relacionamento é da mesma forma. O que a gente vê? Pessoas imaturas, a mulher que brinca, né, que fica, como eu falei, faz chantagem, um relacionamento de confusão toda hora, tem que provar isso, tem que provar aquilo. Não é. Relacionamento, ele tem que ser pacífico, dentro da palavra de Deus, e as dificuldades, elas são humanas e naturais, não por falta de maturidade emocional e espiritual, né? A confiança, a transparência que tem que ter um com o outro. Na criança, eu falando pra você, eu tenho um filho, então eu tenho que ter contato com a mãe do meu filho, né? Pelo WhatsApp e tudo mais. E a conversa tá lá. Não apago, nem tudo pra ela ver. Transparência, por quê? Porque você tem que passar confiança pra aquela pessoa que você tá. Pô, o que ele tá fazendo? Onde é que ele tá? Então, se você é um homem de Deus de verdade, automaticamente, né, a tua esposa, ela confia em você. Né? Você passa uma confiança para aquela pessoa ali, a qual ela já sabe. E não vai fazer isso aqui comigo, por quê? Porque o seu caráter, né? Isso é uma das coisas que, até mesmo hoje, no reino, tem que ser trabalhada na vida, né? Então, tem que ter essa transparência, né? Para não... Um exemplo, meu celular tá lá, né? Aí ela vai pegar o celular. Opa! Ou então a senha é quase um cofre de branco. A mesma senha da Mel. Fazer uma oração revela, Deus, a senha. A mesma senha é a dela. Por quê? Pra ter isso, né? Pra ter transparência. Vou lá, quando eu chego, tá lá, vou tomar meu banho, tá tudo tranquilo lá, entendeu? Por quê? Porque pra não ter nada que vai atrapalhar o nosso relacionamento, uma desconfiança, né? E um abismo chama outro abismo. Na verdade, uma desconfiança vai gerando uma briga, e a briga já vai pra algo, né, mais pesado, para chegar até agressão verbal, né? Mas glória a Deus não é o caso. Mas é uma das coisas, né? Tem pessoas que não vão ter esse temor, né? Pra ter esse discernimento, pra fazer isso. Mas isso é um dos princípios básicos que tem que ter no relacionamento, né? A clareza entre os dois, né? A transparência. Pra que as coisas Eu quero só que você dê uma pincelada a respeito de duas coisas específicas. A maturidade dentro do ofício da mulher. Você cuida da casa, você, né, edifica, eu acredito. E maternidade. Como é que foi esse processo para essas duas características que você precisou desenvolver dentro do casamento? Então, são duas coisas que estão interligadas, né? Pelo meu ver, né? Cuidar da casa, administrar tudo.
Então, quando receberam notícia que eu tava gestante da Evelyn, passa um monte de coisa na minha cabeça. Como é que vai ser? Como é que eu vou reagir a tudo isso, né? Não tem só a casa, tem o marido também para cuidar de todas as coisas, enfim. E vir uma criança, tudo muda. O seu horário muda, sua rotina muda. Você saber administrar tudo aquilo ali não é fácil, né? Mas eu creio que Deus, ele nos capacita para tudo. A maternidade, por mais que você não tenha tido filho antes, Deus sempre nos prepara. Então eu creio que é Deus. Deus prepara para que daí vier, né? Para cuidar de tudo da casa, saber administrar tudo, saber lidar com as dificuldades que sempre vai Administrar o aparecer, tempo. administrar o Eu tempo. acredito. Então é Deus, é buscando Deus pra gente saber conciliar tudo, né? O pastor pregou hoje, né? A mulher tem que cuidar da casa, fazer as coisas, É. mas ainda tem um mala que chega, né? Ah, O pastor tá vou abrir comentando um hoje. parêntese aqui. Você quer grandes coisas, você quer um grande casamento, você quer promessa, cumprimento. E foge da pia da cozinha, né? A mãe já tá ali de idade, a coluna, aí você chega, fica esparramado no sofá, com o celular, e pai e mãe passando. E aí fica postando um monte de virtude no celular, porque. E o banheiro tá lá por lavar, a casa. Enfim. Não desenvolve espiritualmente, no ponto de vista de conhecer o Senhor, no ministério, até porque eu acho que servir, né? Porque quando você fala de casa e filho, é inevitável você não falar de serviço, né? De ser serva. Então você vai começando a construir isso na comunidade cristã, né? Na casa de Deus, na igreja, servindo as pessoas, você já vai exercendo, né? Então a mulher ela precisa se doar nesse sentido. A questão do serviço, a questão de se aprimorar, né, intelectualmente. Ah, mas eu vou cuidar de casa, sim, mas ainda assim você precisa saber o mínimo de administração. Vai administrar o tempo, vai administrar as compras, a própria casa, tudo ali, né? Porque imagina ela sem fazer nada, ele depois que ele chega do trabalho ainda ter que fazer tudo e consertar tudo. Então a mulher precisa, eu digo muito no quarto rosa, mulher tem que ser inteligente. Não vai nessa de que tem que ser só bonita, não. Mulher tem que ser inteligente. Tem uma coisa na Bíblia que fala a respeito de uma inteligência espiritual. Então você precisa desenvolver isso, se desenvolver emocionalmente, espiritualmente, fisicamente também, financeiramente. Vai se preparando aí, porque o que o Senhor Deus tem é grande. Eu ia falar de julgo desigual, mas eu vou deixar um texto para casa, tá? O livro de Neemias, no capítulo 13, a partir do versículo 23, fala a respeito de julgo desigual. Quando a gente fala do livro de Neemias, a gente pensa assim, ele foi reconstruir a cidade, né? Ele foi reconstruir os muros de Jerusalém. Ele arrumou toda a parte física, vai prestar atenção, arrumou a parte física, fechou todas as brechas, e aí ele partiu para uma obra dentro da cidade, e foi consertando o culto, né, o ofício dos levitas, ou seja, a parte espiritual, e o final do livro de Neemias fala a respeito de uma obra que ele fez lá, que foi além dos muros. Ele falou só sobre julgo desigual. Ele disse assim, quando vocês se unem às mulheres estranhas, vocês estão sendo infiéis a Deus. Então, talvez você que tá aí, tá vendo aqui de relacionamento, eita, mas eu tô gostando de alguém que nem conhece a Deus e não é da igreja, enfim. Quando você decide se colocar nessa posição de julgo desigual, você não está sendo infiel ao seu pastor, não. Você não está sendo infiel ao seu líder, aos seus pais. Você está sendo infiel ao próprio Deus, ao que Ele tem para sua vida, ao propósito. Você está sendo infiel ao cumprimento da promessa. Então, inevitavelmente, aquilo que você fizer não vai desmoronar, praticamente vai desmoronar. Então, ele fala aqui, ele teve que ter uma conduta severa. Ele, olha, vocês estão sendo amaldiçoados, está tendo problema, por quê? Ele arrumou toda a cidade, o final do livro de Neemias, os últimos versículos, ele fala sobre vida sentimental, fala sobre julgo desigual. Ele menciona aqui, no versículo 27, ele diz assim, infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras. Então você está colocando seu olho ali para fora da promessa, fora da terra, né? Fora da onde Deus tem, e você acha que não tá tudo certo. Não, eu vou converter outra pessoa. Primeiro quem faz é o Espírito, né? E dificilmente eu acredito que Deus vai fazer uma obra por esse caminho, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que ouvir vai ser salvo, ele não fala, né? Que a gente tem que se relacionar com as criaturas do mundo para ganhar aquela pessoa, é pregando o evangelho. Isso não tem a ver com vida sentimental, né? Então, as coisas que você falou aí, né, que o Neemias ele fala aí, em relação a esse julgo desigual, eu um dia desse eu ouvi uma coisa interessante, né, que há 2 dias importantes na vida do ser humano, o dia que ele nasce e o dia que ele descobre o propósito pelo qual ele nasceu. Fechou. Né? Aí, você falou isso aí, né, eu vou trazer aqui rapidamente, 2 homens de Deus, né, um foi o Sansão, né, o Sansão ele veio com um propósito.
capítulo 13 de Juízes, começa a história de Sansão, né? Que ele, ungido, consagrado para Deus. No 14, ele trocou a bênção por prostituição, né? Então ali ele viu, né? Ele se agradou daquilo, e hoje em dia eu falo para os homens de Deus, cuidado com aquilo que seus olhos te mostram, né? Eu contei até a história de um jovem que estava comigo, nós fomos fazer um culto de ação de graças, e ele tocava violão, né? Um menino bem usado por Deus. Aí eu fui no trabalho, fui trabalhar justamente no trabalho dele, né? Então eu tô ali na parada com ele, eu falei, cara, vamos fazer um, um culto de ação de graça de novo em tal lugar. Ele falou assim, Delcio, não posso, porque eu não estou mais com uma vida reta na presença de Deus. Ele teve consciência disso. E depois eu fiquei assim, aí foi saindo uma menina bonita, né? Do serviço dele, jovem também. Aí, eu sou doido por aquela menina ali, cara. E correu pra ir, pra onde a menina falar com ela. Então, falar. Aí eu fiquei pronto. Trocou o propósito pelo prazer temporário e passageiro que aqui, né? Se uniu ao jogo desigual. E o jovem hoje tem isso, né? Eu falei para os homens de Deus, olha, cuidado para você não jogar o seu propósito fora por causa de um passageiro. Aí o que que acontece? Ele saiu do emprego e não tá com a menina. E tá longe da presença de Deus. Por quê? Porque quando a pessoa ela se une, né, com o pecado, né? Então o espírito ele a Bíblia diz que ele se aparta da pessoa, né? Então, para a pessoa voltar à presença de Deus, ele tem que voltar desejando a buscar aquela presença. Então, até hoje, ele não está mais na presença de Deus, mas por quê? Porque ele deixou aquilo, deixou o propósito, igual o Sansão. Ó, me agradei por aquela. Mas o jovem, ele sabe, não é esse o plano de Deus para sua vida, não é esse o propósito de Deus para sua vida, mas foi atraído pelos olhos, né? A palavra de Deus diz que a pessoa ela é atraída em igualdade, né? Pelos desejos, pela concupiscência. Eu falo muito isso para os homens de Deus lá no Papo Reto, né? Para não se deixar ser atraído apenas pela carne. O pastor Jamel gosta de falar, viu, homem de Deus? Quem gosta de carne é urubu. O homem de Deus gosta da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, né? E Deus não, ele comentou sobre Isaú hoje, que deixou um propósito por um momento, e tem pessoas que deixam o propósito por um momento, né? E voltando aqui no Sansão, lá no 16, o Sansão estava nas mãos do inimigo, né? Já cego, sem propósito, sem rumo de vida, aí que ele foi lembrar. Mas por que que demorou tanto para ele voltar em si, né? Teve que passar por o que passou. Tem pessoas hoje, tem jovens hoje que tem que passar por tanta coisa para lá na frente. Eu falo de mim, né? Muitas das vezes a minha mãe me chamava, vou pra igreja, que igreja, senhora? Eu vou beber, vou pra festa. Aí eu falo, poxa, olha só, se eu tivesse a mentalidade, se eu tivesse ouvido, né? Sim. O conselho, o Sansão não ouviu o conselho do pai, não ouviu o conselho de mãe, não ouviu o conselho de ninguém, quis fazer as coisas do seu jeito, passou por cima daquilo que Deus tinha para ele e acabou como acabou, pereceu, né? E a vida Não ficou com a mulher, não ficou com a mulher, não ficou com propósito, perdeu tudo. aí O espírito. foi para prostituição, né? Perdeu o espírito. Aí eu, como eu já falei, um abismo foi chamando outro abismo e acabou, era para Sansão, a história dele ter sido uma das mais belas da Bíblia, mas não foi, a culpa não foi de Deus, a culpa não foi dos pais, foi do próprio Sansão por querer fazer as coisas do jeito dele, né? Então isso aqui nós temos, uma das coisas que eu temo é isso, né? Em não querer fazer as coisas do meu jeito, e sempre buscar fazer as coisas, por isso que eu falei, já um homem e uma mulher formado, mas quis o quê? Pô, vamos fazer da forma certa, vamos trazer Deus para o nosso casamento, Sim. né? Vamos trazer Deus para a nossa vida. Santidade, obediência. E vai vir as lutas, vai vir os problemas, mas só que Deus está no meio, né? E nos fortalecendo até hoje para permanecer firme em nome de Jesus aí. Tem um versículo que diz assim: eu mostro a minha fé pelas minhas obras. As obras. Não é? Então o testemunho vai mostrar. Laís, você quer deixar um recado para o pessoal que está assistindo a gente, principalmente as mulheres, estão aí numa fase de escolhas, decisões e respostas. O que você quer deixar para o coração dessa menina que está ouvindo a gente? Então, meninas, mulheres, primeiramente, busque a Deus, né? Busque a Deus porque não tem outro meio. Busque a Deus, ouça o seu pastor, sua pastora, porque eles são nossos líderes, né? São nossos pais espirituais. E quando eles falam, com certeza é algo de Deus, não é algo do homem, né? Então, saiba ouvir e esperar a hora certa, que a hora de Deus vai te abençoar. Tenha calma. Gel, suas considerações. Também é isso, né? O que já foi tratado aqui, né? A maturidade, ela vai fazer a gente
tomar as atitudes certas no momento certo, na hora certa, né? As experiências de vida, elas vão nos amadurecendo. Eu falo isso para os homens de Deus, né? Que espera o tempo certo, né? Porque oportunidades várias vão aparecer. Mas uma coisa é, se você quer viver o propósito de Deus, que seja debaixo da bênção. Amém. Debaixo da unção, né? Na obediência, né? Porque a palavra de Deus diz que a obediência, ela nos abençoa e traz a bênção. E que esse podcast aí possa alcançar muitas pessoas, não só jovens, né? Mas também pessoas aí que com certeza vão estar ouvindo a voz de Deus aí através desse podcast. Possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria saber mais, Nós temos, todos os sábados às 5 da tarde, nós temos um culto de jovens aqui na nossa igreja sede. E pelo menos uma vez por mês, né, a gente tem essa reunião aí direcionada ao Papo Reto Quarto Rosa. Mas independente de ser Papo Reto Quarto Rosa, nas nossas reuniões da juventude, todos os dias são ministradas palavras para desenvolvimento, crescimento, amadurecimento. E aí a gente vai crescendo na presença de Deus e vai alcançando aquilo que a gente, como diz o justo, ele vive pela fé. E a fé é a certeza daquilo que se espera, a prova daquilo que não se vê. Então a gente vai só tendo a certeza que Deus tem algo para nós, vai esperando, né? E a gente vai caminhando naquilo até chegar o dia que a gente realmente vai ver essa promessa cumprida diante dos nossos olhos, né? Então permaneçam firmes. Todos vocês que estão aí estão convidados para estar conosco aos sábados, às 5 da tarde, para aprender mais de Deus, conhecer o seu propósito e viver a partir desse propósito, em nome de Jesus. Então, fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, e é isso, né? Então, Deus abençoe você, e até mais, um próximo podcast, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.